E o efeito Roberto Jefferson ainda é sentido, sim, fortemente na campanha de Bolsonaro e já tem operação inclusive, operação reforço de voto, é exatamente isso. Quem vai explicar direitinho para a gente é a Larissa Rodrigues. Oi, Larissa, boa noite, bem-vindo. Como é que é essa operação de fato? Oi, Mona, boa noite para você, para quem acompanha a gente. 2 dias depois, menos até de 2 dias depois, começaram então, dentro da campanha de Bolsonaro, alguns interlocutores a pensar em como tirar do foco essa história que infelizmente a gente acompanhou, que o ex-deputado Roberto Jefferson, então, ao ter pela Polícia Federal uma tentativa de prisão, acabou atirando e até jogando aí algum tipo de granada contra os policiais federais. Segundo interlocutores ali do QG de Bolsonaro, a ideia agora é fazer com que 2 setores que são muito ligados ao presidente da República venham ainda mais a público. Numa tentativa de não deixar que votos que já são de Bolsonaro vão para Lula, ou mesmo que desistam de votar no presidente, optando pelo voto em branco, por não comparecer no dia da votação. Esses setores, o agronegócio e também o setor evangélico. Hoje, conversei com alguns interlocutores dentro do agronegócio. Por exemplo, teve até uma coletiva de imprensa convocada pelo presidente ali da Frente Parlamentar do Agronegócio, Sérgio Souza, o deputado Sérgio Souza. Ele convocou a imprensa para afirmar mais uma vez que toda a bancada está com Bolsonaro, são cerca de 300 parlamentares da Frente Parlamentar do Agronegócio, e ainda usou alguns palavreados dizendo que pelo menos 99% sem dúvidas iriam fazer campanha, de que era preciso nesse momento muito crítico, assim que ele determinou, do país, mais uma vez lembrar de onde o agro vem e para onde o agro deve caminhar na sua tentativa, então, de apoio. De acordo com interlocutores, essa convocação dessa coletiva de imprensa, dessa conversa do deputado com a gente, com nós jornalistas, foi mesmo um conselho por parte da coordenação de campanha de Bolsonaro. E, em especial, na bancada evangélica, já tem um movimento. Primeiro, começaram, então, a convocar, foi uma ordem também vinda por parte da campanha de Bolsonaro, que muitos parlamentares, alguns são pastores ou têm uma ligação muito direta com o público evangélico, convoque esse público para agendas, onde vai se falar que Bolsonaro é o único que defende as pautas do cristianismo, e até vou abrir aspas aqui, o que me disseram que é preciso falar, abre aspas, sobre o perigo de um governo Lula para o cristianismo. Me confirmaram também que Sóstenes Cavalcante, ele que é um deputado do PL do Rio de Janeiro, que é o líder da bancada evangélica no Congresso Nacional, tem uma agenda amanhã no Rio de Janeiro com Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e na quinta-feira também acompanha o presidente da República no Rio de Janeiro. Então, essas 2 frentes que já estão com o presidente, tentar fazer com que votos não se percam e 2, claro, tentar avançar em cima do público ligado ao agro e também do público evangélico. Mona Lisa. Então, Larissa, para deixar bem claro, seria uma operação para neutralizar possíveis efeitos negativos sobre o que aconteceu, o que houve com Roberto Jefferson, todo esse caso absurdo no fim de semana. É mais ou menos essa é a palavra para a gente entender essas várias frentes aí de operação, é isso? Em públicos que tem uma declaração de voto ao presidente Bolsonaro, para não perder esse voto. Neutralizar esse voto, Mona Lisa, me disseram que é importante também mudar a pauta, que mesmo esse público que ainda não está tão indignado com o que aconteceu com Roberto Jefferson no fim de semana, que acabaram recebendo muitos vídeos, se falando nesse assunto, ficando um pouco em dúvida a que ponto dar ou não para defender as atitudes do ex-deputado Roberto Jefferson. Então, mudar a pauta, neutralizar e também, claro, ao se falar muito sobre o bolsonarismo, tentar avançar dentro do agro e também do público evangélico. Mona. Muito obrigada, Lari.